Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o atletismo paralímpico. Salve corredores! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fartlek, eu sou o Remy. Então vamos falar um pouquinho sobre Paralimpíada que vai começar. E do mesmo jeito que aconteceu lá na Olimpíada, a gente vai falar principalmente, aliás, a gente vai falar exclusivamente da melhor modalidade que tem, o atletismo, as modalidades de pista e campo. Então a gente vai falar um pouquinho, mas antes a gente tem que enaltecer todos os atletas, porque além de todas aquelas dificuldades que eles enfrentam em busca de patrocínio, de superação de treino, condições não tão favoráveis para treinamento, eles são vitoriosos no dia a dia, porque eles têm que se deparar com estruturas que não são tão adequadas para eles, vencer preconceitos, se mostrar motivados, mostrar que eles são úteis para a sociedade. Então, a gente precisa enaltecer eles duplamente, pela parte atlética e pela parte da vivência em si, do dia a dia, do cotidiano deles. Mas agora, antes da gente falar dos jogos em si, vamos falar um pouquinho de como que surgiu a Paralimpíada. Depois da Segunda Guerra Mundial, obviamente, várias pessoas acabaram tendo sequelas, mutilações, foi visto uma necessidade de estar trazendo uma inclusão maior para as pessoas com deficiência, e foi aí que os esportes voltados para pessoas com limitações, com deficiências, com alguma particularidade, ganharam força. Mas foi só em 1960, lá em Roma, que aconteceu a primeira Paralimpíada. Como que funciona a classificação das modalidades paralímpicas? Cada modalidade ela vai avaliar de uma maneira diferente. O mesmo indivíduo ele pode se classificar de diferentes maneiras em diferentes esportes, diferentes modalidades, e dependendo da modalidade ele nem se enquadra como uma pessoa com deficiência. Vamos supor, por exemplo, no futebol, uma pessoa que ela tenha uma mão amputada não vai influenciar praticamente nada, ela vai poder jogar normalmente, ela pode jogar em igualdade de condições com outros jogadores. Mas como que funciona então, baseado em cada modalidade? É feita uma avaliação para ver essa questão de elegibilidade, se a pessoa se enquadra como uma pessoa portadora de necessidades especiais, uma pessoa com uma deficiência, para estar participando dessa modalidade. É feito primeiro uma avaliação médica para definir o que a pessoa tem. Se ela entra, por exemplo, ela tem um quadro de paralisia cerebral, se ela tem um nanismo, se ela tem algum tipo de amputação, se ela tem um problema visual. Primeiro é feita essa avaliação médica para definir exatamente o que esse indivíduo, o que esse atleta tem. O outro quesito é a questão funcional, que vai ser avaliado basicamente a coordenação motora desse indivíduo, a força e a amplitude de movimentos, como que vai ser em relação a cada modalidade. E a terceira questão é a parte técnica, avaliar na prática como que é o desempenho desse atleta em cada modalidade. Não é raro de acontecer, por exemplo, de um ano para outro, atletas eles serem modificados um pouco de classificação. Então às vezes eles podem ser, digamos, promovidos, ir para uma outra categoria, ou eles regredirem dependendo dessas avaliações. Volta e meia existem atualizações e reavaliações sobre essa questão de cada indivíduo. Esse tipo de avaliação ele é feito para deixar o mais nivelado possível, o mais justo possível, em igualdade de condições, os embates entre os adversários. Pode parecer muito fácil, mas não é tão específico assim. Vamos usar como exemplo amputação de dedo. Por exemplo, um lançador de disco que ele tenha o dedo médio amputado, possivelmente ele vai ter pouquíssimo prejuízo no seu desempenho na hora de fazer o seu lançamento. Agora, se ele tiver o polegar amputado, ele não vai nem conseguir fazer esse lançamento por causa da empunhadura que ele não vai conseguir. Então não é tão simples,
é meio complexo de fazer essa avaliação e por isso que tem constantemente essas atualizações. E no atletismo, como é que funciona? A gente se baseia pela definição em inglês que é track and field. Track é pista e field, campo. Ou seja, as provas que vão ser realizadas na pista vão ter a inicial T e as provas que são realizadas no campo têm a inicial F. E baseado, essa é a primeira diferenciação que a gente tem. E daí a gente vai dividir pelo tipo de deficiência, de particularidade que cada atleta vai ter. É feita uma numeração, sendo quanto menor o número, mais severo é o grau de deficiência desse atleta, dessa pessoa. E quanto maior o número, menor vai ser o grau de deficiência desse atleta. A gente inicia com os números de 11 a 13, que são os atletas que têm deficiência visual. Sendo 11 o atleta não enxerga nada, então ele vai precisar de a presença de um atleta guia junto com ele. 12 ele já enxerga um pouco melhor, ele já começa a ver vultos. E 13 ele tem a visão não é totalmente comprometida, mas ele tem bastante dificuldade e não é necessária a presença de um atleta guia. 20 é a classificação para aqueles atletas que têm algum tipo de deficiência intelectual. Aqui nesse grau de deficiência intelectual é tudo encaixado somente nessa categoria. De 31 a 38 são aqueles atletas que possuem algum tipo de paralisia cerebral. Sendo de 31 a 34 atletas que eles são cadeirantes e de 35 a 38 atletas que são andantes, que não têm a necessidade do uso da cadeira de rodas. Fala, moçada, eu tô com uma roupa diferente aqui porque durante a edição eu vi que eu tinha cometido um certo equívoco. Então eu vou falar o certo agora. A categoria 40 e 41 ela é voltada para anões e pessoas que elas têm algum tipo de enanismo. Ou seja, essas categorias vão ser a categoria 40 para homens que têm altura inferior, igual ou inferior a 1,30 m e mulheres que tenham estatura inferior a 1,25 m. Vai ser levado em consideração também a amplitude desses indivíduos e o tamanho dos membros. A categoria 41 é a estatura inferior a 1,45 m e para mulheres inferior a 1,37 m. Na categoria 42 a 47 são atletas que têm algum tipo de amputação ou atrofia de membros. De 42 até 44 são atletas que têm os membros inferiores com alguma dessas particularidades. De 45 a 47 são atletas que têm alguma amputação ou alguma atrofia em membros superiores. Levando em consideração aqui, se atentando que atletas que usam prótese nos membros inferiores, eles vão ser classificados em uma outra categoria que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. De 61 a 64 são atletas que têm amputações nos membros inferiores e fazem o uso de próteses. Essas próteses que elas ainda geram alguma polêmica, se elas vão gerar uma impulsão para o atleta. Muita gente julga que pode ter um benefício por não terem os membros, não terem o acometimento de fadiga, principalmente na corrida, que é onde vai ter o maior uso da musculatura normalmente. Então por isso tem essa categoria para os atletas que usam prótese nos membros inferiores, de 61 a 64. E 51 a 58 são aqueles atletas que são cadeirantes, que eles necessitam da cadeira de rodas para estar fazendo a sua modalidade. Então aqui existem algumas provas, algumas classificações de algumas modalidades que existem apenas nas provas de pista, outras apenas na prova de campo. A gente vai deixar aqui na sequência para vocês estarem vendo quais
modalidades, quais classificações tem em cada uma dessas divisões de pista e campo para vocês conferirem. Então é isso, moçada, essa é uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho, saberem como que funciona o atletismo paralímpico. Vamos também acompanhar esses Jogos Paralímpicos, assim como a Olimpíada é um jeito da gente estar torcendo pela nossa nação, é um jeito da gente também estar se motivando, ver essas pessoas com tantas dificuldades se superando, dando o seu melhor, é um jeito de a gente ver e se sentir bem, ver que a gente é capaz de tudo, de qualquer coisa que a gente quiser. Essas pessoas são extremamente inspiradoras. Então, mais uma vez, vamos enaltecer esses nossos atletas. Além deles estarem representando o nosso país, a nossa pátria, eles representam toda a superação, toda a dificuldade, eles passam por muita coisa difícil que a maioria de nós, pessoas que não têm algum tipo de deficiência, não tem nem ideia como que é, como que passa, o sofrimento que é, preconceitos. Então, vamos prestigiar e torcer muito pelo nosso Brasil nesses Jogos Paralímpicos. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aqui nos comentários para quem que você vai torcer, se você vai acompanhar alguma das modalidades. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.